Então, espero encontrá-los todos bem nessa segunda noite do nosso evento, primeira jornada acadêmica do curso de Biblioteconomia da UNChapecó. E hoje trazemos, então, a palestra História da Biblioteca Nacional, com a convidada Maria José da Silva Fernandes, bibliotecária, atualmente coordenadora-geral do Centro de Coleções e Serviços aos Leitores da Fundação Biblioteca Nacional, graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Arte e Educação pela Unilassalle, Rio de Janeiro, servidora da Fundação Biblioteca Nacional desde 1978, onde ingressou como estagiária e ocupou vários cargos ao longo dos anos. Seja muito bem-vinda, Maria José. É uma grande honra e satisfação contar com a sua participação no nosso evento. Em nome de todos os colegas do curso, professores, coordenação e instituição, agradecemos a sua disponibilidade e cordialidade para conosco. Peço gentilmente que dê as boas-vindas e pode iniciar a sua programação. Bom, gente, boa noite a todos vocês. Eu agradeço imensamente o convite, né, de participar. É uma grande alegria, é uma honra participar dessa primeira jornada, né, acadêmica do curso de Biblioteconomia de vocês. E é realmente uma oportunidade muito interessante para esse diálogo, né, entre a Biblioteca Nacional e os nossos futuros colegas da área de biblioteconomia. Vocês haviam me solicitado que eu falasse um pouco a respeito do histórico da biblioteca e também manifestaram interesse na forma como a Biblioteca Nacional vem se comportando e vem procurando driblar as dificuldades que esse momento tão difícil da pandemia tem trazido para a gente. Então, eu tentei organizar a nossa conversa de hoje, né, porque é uma conversa também, fazendo um histórico da instituição, obviamente assinalando aqueles eventos que, do meu ponto de vista como bibliotecária, foram importantes e direcionaram a biblioteca. É importante falar que, na história da Biblioteca Nacional, cada personagem, cada coleção, né, cada situação, cada evento, cada grande decisão, ela se constitui com a possibilidade de uma palestra em si, né? Então, eu vou procurar fazer, passar com vocês essa linha do tempo, desde o início da biblioteca até os dias atuais. Vou dar uma parada aqui nos dias atuais e mostrar para vocês como a biblioteca se estrutura atualmente e falar também como a biblioteca vem se organizando para enfrentar essa pandemia, o que nós fizemos, como é que a biblioteca está atuando, como é que a gente está enfrentando esse momento tão difícil. E, no final, eu gostaria de passar um vídeo pequeno, são 7 minutos, mas que é muito interessante, que mostra o resultado da reforma que a biblioteca sofreu recentemente, que foi inaugurada agora em junho de 2018, que foi muito importante para nós, e fala também das coleções da biblioteca nominadas de Memória do Mundo pela Unesco. Então, eu vou procurar não me alongar demais nesse início para a gente começar. Pois agora, vocês me ajudem aqui. Como é que eu faço de novo para colocar os slides aqui? No iniciar a apresentação. Cadê? Eu não estou vendo aqui. Isso, bem embaixo aí. Apresentar agora. Ah, tá. Desculpa. Tranquilo. A tela inteira, não é isso? Isso. Eu só vou pedir a gentileza daí, nesse momento, para quem estiver com a câmera aberta, só desativar para nós, por gentileza. Aí nos 15, 20 minutinhos finais a gente abre para os comentários e para os questionamentos, tá? Tá. Aí eu compartilho aqui, não é isso? Isso. Uhum. Mas não está indo compartilhar. Por que não está abrindo aqui? Deixa eu de novo. Boa noite, Maria. Oi, me ajuda aqui. Isso. Não, tranquilo. Apresentar agora, compartilhar a tela, e ele vai abrir uma janela para que você selecione a tela, por mais que só tenha uma tela para escolher. Mas ele não está abrindo assim para mim. Não está?
Não. Apresentar agora. Apresentar a tela inteira. Isso, já está compartilhando a sua tela. Você está apresentando, já está? Perfeito. Isso. Lembrando apenas que você vai visualizar os seus slides. O que você estiver vendo na tela é o que vai estar aparecendo para nós. Uma boa apresentação. Bom, tá certinho? Vocês estão vendo direitinho? Tá indo? Sim. Ok. Bom, então, como eu já falei, vamos começar pelo histórico da biblioteca. Deixa eu apresentar, primeiramente, a Biblioteca Nacional para vocês, né? Antes de qualquer coisa, uma observação. Maria José. Oi. Desculpa, lhe interromper. Não precisa mexer em nada do que está agora na tela. Vou te dar 2 sugestões, facilita para nós que estamos te assistindo. Pode clicar ali onde diz ocultar. Ocultar. Tem um ocultar. Isto. E exatamente onde você estava indo. Aí, perfeito. Exatamente. Tá, ótimo, está perfeito. Obrigado, tá, obrigado, Aline. Obrigada, Marcelo. Obrigado pelo help. Então, a Biblioteca Nacional é o órgão responsável pela execução da política de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país, né? Tem 210 anos de história, é a mais antiga instituição cultural brasileira. Temos hoje um acervo estimado em aproximadamente 9 milhões de peças e é considerada pela Unesco como uma das principais bibliotecas nacionais do mundo. O nosso acervo cresce diariamente a partir do cumprimento da Lei do Depósito Legal, né? E essa legislação assegura a coleta e a guarda da produção intelectual nacional, possibilitando o controle, a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente. Em média, a Biblioteca Nacional recebe 88 mil obras por ano. Né? Para garantir esse tratamento técnico, a preservação, o acesso a esse material, a BN conta com uma equipe multidisciplinar. São bibliotecários, historiadores, arquivistas e outros. Por exemplo, na seção de iconografia da biblioteca, onde nós tratamos todo esse universo iconográfico de fotografias, gravuras, nós temos profissionais das mais diversas áreas. Nós temos museólogos, a gente tem gente de artes plásticas e, espalhado pela instituição, pessoas de diversas graduações que, através dessa complementação de conhecimentos, de saberes, né, permitem que a gente consiga tratar esse material tão especial que a biblioteca guarda. Possuímos laboratórios especializados em restauração e conservação de papel, que trabalham diretamente com a minha área de acervo, com a nossa área de acervo, né? Há um entrosamento muito grande, um trabalho muito próximo entre esses laboratórios e o acervo. Temos também o laboratório de encadernação, de microfilmagem e de digitalização. Bom, para começar a contar a história da biblioteca, a gente vai remontar ao terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, destruiu praticamente a cidade, especialmente aquela parte mais baixa da cidade, e também a Livraria Real, né? E essa livraria foi reconstituída por Dom José I. Dom José I vem a ser o avô de Dom João VI, e eles trataram de procurar reconstituir essa livraria real através de compras, de doações dos nobres e também com grande parte do acervo dos jesuítas que foi confiscado pelo Marquês de Pombal. Então, é essa livraria real que é o embrião, o ponto de partida da Biblioteca Nacional. Com a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, a família real teve que sair de Lisboa e junto dos tesouros, do que eles levavam, estava também essa biblioteca. Só que, na realidade, quando Dom João chegou aqui em 1808, no Rio de Janeiro, apenas uma pequena parte dessa biblioteca, que estava em caixotes, veio com essa primeira
chegada da corte. Grande parte dos caixotes, na correria da saída do porto, acabou ficando, né, em Portugal, ficou no porto, e diz a história que as tropas de Napoleão saquearam e levaram aquilo que era metal, ouro, prata e deixaram os caixotes de livros. Esses caixotes de livros, eles vêm para a Biblioteca Nacional, 2 anos depois, trazidos, né, pelo Marrocos, que era o bibliotecário do rei, né, era chamado bibliotecário do rei, era conhecido como bibliotecário do rei. Ele vem, então, 2 anos depois para o Brasil e traz o restante desses caixotes com ele. Naquela ocasião, a Biblioteca Real era estimada em 60 mil volumes, mais ou menos, e tinha livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas, medalhas, e isso acabou vindo aqui para o Brasil. Esse material foi guardado, foi alocado no Convento do Carmo, né? Lá no Convento do Carmo, esse material permaneceu por 45 anos, né? Ficou lá até 1855, quando a Biblioteca Nacional foi para uma outra sede. Bom, a Real Biblioteca, ela foi fundada em 29 de outubro de 1810. Mas, na verdade, só 4 anos depois, ela foi aberta ao público para consulta. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui com a setinha, o lugar onde fica o Convento do Carmo. Aqui, mais à frente, a gente tem o Paço Imperial, né? Aqui, o Porto, onde hoje é a Praça 15, no Rio, então ele ficava aqui num lugar bem próximo ao Paço, onde estava a corte, né? Bom, 1822 marca a nossa independência, né? Então, a biblioteca passa a se chamar, a partir da independência, Biblioteca Imperial Pública, né? Alguns manuscritos da coroa retornam com a família real, quando Dom João volta para Portugal, e também muitos, 5 mil códices dos cerca de 6 mil que vieram com a família real, retornam com o padre Joaquim Damaso, que era o prefeito da Real Biblioteca, que era assim que se chamava na época, e ele voltou para Portugal, porque não concordava com a independência, e levou com ele os códices, né? Então, também agora, com o Brasil já, o Império, se tem início do que hoje é a lei do depósito legal, porque o governo imperial ele determina que se entregasse à biblioteca um exemplar de todas as folhas, periódicos, os volantes que fossem impressos na tipografia nacional, né? Bom, eu não sei se todos vocês sabem, mas a biblioteca ela foi comprada pelo Brasil, né? Então, a biblioteca adquiriu a Biblioteca Real em 1825 por 800 contos de réis, uma quantia considerada bastante vultuosa na época, e essa compra foi regulamentada por uma convenção adicional ao Tratado de Paz e Amizade, que foi celebrado pelo Brasil e Portugal por conta da independência. Então, a biblioteca é nossa e bem paga, né? Bom, nós vamos pular um período aí no tempo e vamos falar um pouco do Frei Camilo de Montserrat, que dirigiu a biblioteca de 53 a 70. Fazendo um parênteses, vocês vão notar que a Biblioteca Nacional, ao longo desses anos, ela sempre foi, no início, gerenciada por religiosos, que eram homens cultos, né? A igreja ela tinha essa característica, e também pessoas ligadas à vida cultural do país, intelectuais, muitos formados em direito, médicos, escritores, e só assim para vocês saberem que a gente só vai ter um bibliotecário à frente da Biblioteca Nacional muito lá adiante. Bom, o Frei Camilo de Montserrat, ele dirigiu a Biblioteca Nacional até 1870, quando ele faleceu. Então, ele esteve à frente da biblioteca até a sua morte, né? Foi uma administração marcada por muitas dificuldades. O acervo ainda estava ali no convento do Carmo. Esse acervo crescia, né, o tempo inteiro.
havia muita dificuldade de espaços, também verbas. Uma outra coisa interessante que é bom a gente falar aqui logo no início, a nossa colega Luciana Gringues, ela, na tese de doutorado dela, agora livro, ela fala uma coisa muito interessante, que é a tríade da falta na biblioteca, né? Que acompanha a história da biblioteca o tempo inteiro. Qual é essa tríade? Quais são esses 3 fatores? Pessoal, verbas e espaço. Então, a biblioteca, durante a sua história, ela vem se movimentando, buscando resolver essas questões. Às vezes, você tem um espaço, como é o caso das mudanças, os momentos de mudança, né? Alô? Oi? Então, às vezes, você tem essa questão do espaço resolvida quando Boa noite, há... Maria José. Oi, é o Marcelo. Não temos nenhum problema grave, tá? Apenas para algumas pessoas nos relataram, mas sem nenhuma mudança, não precisa mudar nada na tela, que os teus slides ficaram pequenos na tela, mas é coisa do Google Meet. O que eu te pediria agora? O jeito que tá, aperta ESC para sair dessa apresentação. ESC? Tá. Isso, é só para sair da apresentação. Pode ser que nem isto, ok. Pode vir aqui na tela onde você nos vê, na nossa sala. Agora... Desculpa lhe interromper. Isso, pode vir aqui no navegador. Isso, não, pode abrir o navegador no teu computador. Tá. Aqui? Isso, onde você está. Isso. E pode interromper a apresentação. Interromper? Isso, pode interromper ela. Tá. A gente vai desfazer e fazer novamente. Compartilhar a tela? Isso, exatamente. Porque foi probleminha do sistema mesmo, tá? Não teve nenhum envolvimento nosso. Agora vamos novamente compartilhar, Vocês pararam aonde? Desse slide? Não, pode ir de onde tu parou, tá? Porque poucas pessoas relataram isso, mas só que realmente eu percebi isso. Mas foi bem pontual. Apresentar agora, a tela inteira. Esse que custa aparecer para mim, de novo. Mas aqui também, fica tranquilo, porque ele demora um pouquinho mesmo, não tem problema. Daí clicou ali na telinha que ele pede para escolher, clique no azul para compartilhar. Compartilhar. Isso. Está indo? Ele demora... Sim, já está vindo, está perfeito. A mesma questão que tinha te sugerido antes, clique em ocultar. Tá, peraí, deixa eu entrar aqui. Tá. E pode abrir teus slides agora, bem daí mesmo, não tem problema, e só ampliar ali embaixo. Pronto. Isso, perfeito. E agora ajustou tudo. Pode seguir. Muito obrigado. Desculpa te atrapalhar. Tchau. Bom, então voltando à tríade da falta. Isso acompanha a Biblioteca Nacional a sua história inteira. Ou você tem carência de pessoal, você tem carência de verba, você tem carência de espaço, às vezes você tem esses 3 fatores acontecendo ao mesmo tempo, às vezes você tem o espaço, mas você não tem o pessoal, então vocês vão notar isso ao longo dessa história. Bom, Frei Camilo, em 1855, ele fez a mudança do acervo da Biblioteca Nacional, do prédio do Convento do Carmo, para o novo prédio na Rua do Passeio, que hoje abriga, inclusive, é um prédio que existe até hoje, e abriga a Escola de Música do FRJ. Era um prédio bem maior, com vastas acomodações para a época, né? E para o acervo que se tinha lá. Aqui à direita tem o busto do Dom Camilo, ele fica no 2º andar da biblioteca, né? Só para vocês saberem, né? Quando vocês forem visitar a biblioteca, quem é o Frei Camilo de Montserrat, que vai estar lá para vocês verem. Bom, aqui é o prédio para onde a Biblioteca Nacional se mudou em 1855, né? À direita, vocês veem uma imagem do salão de leitura da época, ao lado aqui, os armazéns, tá vendo? Um 2º andar aqui. E para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais da história da biblioteca, ou se deleitar com as imagens de época e quiser mais detalhes de como era a Biblioteca Nacional naquele momento, a BN Digital disponibiliza muitas informações sobre a história da Biblioteca Nacional.
inclusive os álbuns da Biblioteca Nacional, de onde eu coletei essas imagens e onde vocês vão poder ver muitas outras, tá? Então, fica só essa dica para vocês. Há muito material, há muita informação, há um acervo imagético assim, fantástico sobre a instituição, disponível para todos vocês na BN Digital. Bom, a Biblioteca Nacional ficou nesse prédio por 54 anos e saiu daqui para o prédio que ela ocupa hoje, né? E durante esse tempo todo, esse acervo não para de crescer, ou por aquisição, ou por doação, né? Já tínhamos, não vamos esquecer, desde 1822, a obrigatoriedade de se depositar na Biblioteca Nacional o que se produzia. Então, era um acervo que crescia em progressão geométrica e logo, logo ocupa, né, todos os espaços disponíveis nesse novo prédio. De 1870 a 1882, portanto, por 12 anos consecutivos, Ramires Galvão dirigiu a Biblioteca Nacional. Ramires Galvão era formado em letras e em medicina. Ele foi muito jovem para a Biblioteca Nacional, ele tinha 24 anos quando ele assumiu a direção da instituição, e ele tinha uma visão já assim, muito mais ampla da biblioteca, né? Ele já não via a biblioteca unicamente como um espaço onde se guardava um acervo. Ele tinha uma preocupação grande de falar desse acervo, de falar dessas coleções, de tornar essa biblioteca conhecida, e ele fez grandes esforços e grandes trabalhos nesse sentido. Uma coisa importante, mas muito importante mesmo, foi o primeiro concurso público para o cargo de oficial de biblioteca, que era assim que ele chamava, era um bibliotecário na época, e nesse concurso destacou-se o Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu, inclusive, teve uma participação muito grande, muito importante na organização do catálogo da Exposição de História do Brasil, que foi publicada essa exposição aconteceu em 1881, foi uma exposição que foi feita em comemoração ao aniversário do imperador, né? E foi inaugurada na biblioteca, e essa exposição tinha por objetivo apresentar ao público tudo o que concerne a história pátria. Então, ele teve essa iniciativa, essa grande preocupação de fazer essa exposição com o objetivo de mostrar ao máximo, né, o importante acervo da biblioteca. Nessa exposição também se usou material de outras instituições, enfim, foi um evento importantíssimo na história da instituição. Esse catálogo foi republicado agora, mais recentemente, pelo Senado Federal, pela importância que ele tem, né? E uma coisa que, do meu ponto de vista, é um dos marcos mais importantes da história da Biblioteca Nacional, foi o início da publicação dos Anais da Biblioteca. Isso aconteceu em 1876, e esse veículo, né, esse anuário, ele tinha como objetivo falar das coleções, publicar os catálogos, e tem um anexo, um adendo importantíssimo, que é a publicação dos relatórios de gestão dos diretores ano após ano. Através desses relatórios, onde eles esmiuçam a história institucional, você consegue assim, conhecer a história da instituição no seu âmago, né? Como é que acontecia lá dentro? Quais eram as dificuldades, o que estava sendo feito? É importante falar para vocês que os anais da Biblioteca Nacional estão integralmente digitalizados, estão à disposição de todos, e com o OCR, né, a possibilidade de você pesquisar por palavra, isso facilita muito a consulta à história da biblioteca.
Recentemente, nós vivemos uma situação em que nós tivemos que periciar algumas peças e nós recorremos muito aos anais da instituição, né? Porque ali estava o histórico do que chegou, quantas peças eram, como é que era, como é que estava, da onde veio. Então, eu considero, como bibliotecária, como servidora da instituição, os anais da Biblioteca Nacional, a publicação máxima da instituição. Uma outra coisa importante que talvez assim, a gente passe batido por ela sem acreditar de vida importância, foi quando, em 1872, a Biblioteca Nacional passou a ter a iluminação a gás. Isso foi muito importante porque isso permitiu um conforto maior na pesquisa. E o que o Ramires Galvão fez? Ele aproveitou isso e ampliou o horário de atendimento da instituição. Então, ele teve essa visão de uma biblioteca para o público, né? Então, o diretor da biblioteca, que é celebrado, vários trabalhos, várias teses escritas sobre ele, né? O Ramires Galvão pertenceu à Academia Brasileira de Letras, que ele chegou a presidir, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? E ele teve a oportunidade, em 73, de viajar, de ir para a Europa, de conhecer as bibliotecas europeias e como elas funcionavam. Então, isso foi muito importante para a biblioteca, essa possibilidade de troca e de conhecimento, né, com as bibliotecas europeias. Em 1876, a instituição passa a se chamar Biblioteca Nacional, né? Até então era Biblioteca Imperial, passa a ser Biblioteca Nacional, e como eu falei com vocês, esse marco da instituição dos anais. Aqui, a folha de rosto do primeiro volume dos anais da biblioteca, e aqui a capa do último número disponibilizado, tá? Gente, vale a pena vocês consultarem, conhecerem. A coleção está inteiramente disponível para pesquisa na BN Digital. De 83 a 89, a biblioteca foi administrada pelo João de Saldanha da Gama. O João de Saldanha da Gama, ele era funcionário da biblioteca, né? Ele trabalhava na biblioteca, ele tinha sido o chefe da seção de estampas, né? E, então, o que ele fez? Ele fez uma exposição permanente com o material da iconografia. Então, ele tinha essa preocupação, era a menina dos olhos dele, né? A parte da biblioteca que ele havia coordenado, e a biblioteca tinha, naquele momento, uma exposição permanente que ocupava 2 salas, né? com as estampas da biblioteca. Em 83, também, ele publica, a biblioteca tem o seu primeiro catálogo, né, baseado todo no sistema francês, no sistema Brunet. 2 anos depois, um outro evento importante, né, a iluminação a gás é substituída pela luz elétrica. Por que eu pontuei essas coisas aqui nesse histórico? Porque eu procurei construir essa história do ponto de vista do bibliotecário, né? Então, a gente sabe que dentro de uma biblioteca, a questão da iluminação é muito importante. Então, quando você tem um ambiente mais iluminado, né, você tem a possibilidade de atrair mais os pesquisadores, de ampliar realmente o período de consulta. E também, na gestão dele, foi publicado o catálogo da exposição permanente de cimélios da Biblioteca Nacional, quer dizer, das raridades, das preciosidades, das joias da biblioteca. E, em 88, muito próximo já do término da gestão dele, a Biblioteca Nacional tinha um acervo com cerca de 171 mil peças, né? Esse acervo já tinha praticamente triplicado em alguns anos. O Bittencourt Sampaio, ele está aqui porque ele foi o primeiro a ser chamado diretor da Biblioteca Nacional, né? O Bittencourt Sampaio, ele era poeta, jornalista, político, era espírita, ele tem vários livros
publicados sobre a doutrina espírita. E o que aconteceu de muito relevante durante a gestão dele foi, em 1891, a doação de Dom Pedro II da coleção Teresa Cristina Maria. Dom Pedro estava retornando a Portugal, né, já depois da proclamação da República, e antes de partir, ele deixou para a Biblioteca Nacional um conjunto imenso de aproximadamente 100 mil obras. É a maior doação que a biblioteca já recebeu, né? Parte também, ele doou uma parte para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele era membro do HGB, né? o Pedro II. Então, mas a maior parte ficou aqui na Biblioteca Nacional. Ele apenas pediu que essa coleção recebesse o nome da Imperatriz, né? Em homenagem à Imperatriz. As fotografias da coleção Teresa Cristina Maria foi o primeiro acervo da instituição a ser nominado Memória do Mundo Internacional pela Unesco. Então, é realmente uma coleção preciosíssima, já foi utilizada em várias exposições, em vários trabalhos, em vários estudos, e é realmente assim, maravilhosa a coleção. Os cardápios, os programas de obras, é uma coleção muito interessante. Então, ela reúne livros, publicações seriadas, mapas, partituras, estampas, fotografias, documentos impressos, manuscritos, enfim, realmente um marco a doação da coleção Teresa Cristina Maria. De 1892 a 94, por 2 anos, foi administrada a biblioteca por Francisco Mendes da Rocha, sem grandes eventos durante esse período, mas a biblioteca já verifica que o seu acervo já cresceu bastante, já está em 228 mil livros. Isso eles estão lá, naquele prédio, para onde a biblioteca se mudou em 1855, porque já não tinha mais espaço, né? Então, o prédio também já está começando a ficar apertado, né, para o acervo da Biblioteca Nacional. De 94 a 95, por um curto período, a biblioteca foi administrada pelo Raul Pompeia. A história do Raul Pompeia é uma história bastante trágica, né? Ele foi demitido da Biblioteca Nacional em 1895 por questões políticas. Ele era adepto do Floriano Peixoto, fez um discurso muito efusivo no sepultamento do Floriano Peixoto. Imediatamente ele foi demitido da Biblioteca Nacional, começou a ser criticado, né? E foi muito difícil para ele, e ele acabou se suicidando ainda em 95. Ele foi, então, substituído pelo José Alexandre Teixeira de Mello. O José Alexandre Teixeira de Mello, ele era médico, jornalista, escritor, e ele também era um servidor da biblioteca. Quando eu falo servidor, é força do hábito, tá, gente? Na época, ele trabalhava na biblioteca, ele tinha sido chefe da seção de manuscritos e da seção de impressos, e ele foi alçado, então, à condição de diretor, aonde ele ficou até 1900, quando ele se aposentou. E agora chegamos aqui no meu preferido, que é o Manuel Cícero Peregrino da Silva. Ele dirigiu a Biblioteca Nacional por 24 anos. Coisas importantíssimas aconteceram durante a gestão dele. Primeiro, a construção do prédio da Biblioteca Nacional. Ele foi responsável por fez essa mudança, e eu vou dizer para vocês, mudar a biblioteca é uma tarefa que não é para os fracos. Nós, o ano passado, em 2019, nós fizemos a mudança da seção de música e arquivo sonoro do Capanema para o novo prédio da biblioteca no Teleporto, e foi difícil, gente, não é fácil. Então, eu imagino como foi, né, essa primeira mudança da biblioteca de 1855 para o novo prédio que se inaugurava na Biblioteca Nacional. Ele criou uma série de engenhos para facilitar essa mudança. A gente vai ver ali adiante, eu peguei umas fotos que eu achei interessante. Uma outra coisa importantíssima durante a gestão dele foi a Fundação
do primeiro curso de biblioteconomia, né, na Biblioteca Nacional. Esse curso ele foi pensado em 1911, começou efetivamente a funcionar 4 anos depois, em 1915, e esse curso ele foi criado porque faltava pessoal, né? Ele já estava no prédio novo. Eu acho que naquela época o dinheiro não foi problema, porque a biblioteca, a gente vai ver adiante, ela teve uma série de recursos muito importantes para a época, mas a biblioteca, ele considerava o corpo de funcionários da biblioteca com um número muito reduzido e ele precisava de pessoas qualificadas para trabalhar ali. Daí a fundação do curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional. E também ele iniciou um trabalho importante das conferências literárias, todas publicadas nos anais da biblioteca, né, que vocês vão perceber que a biblioteca, naquele período, realmente era um point cultural assim, expressivo na cidade do Rio de Janeiro. Bom, agora vamos assim, ano a ano. Em 1902, é lançado o boletim bibliográfico, né, que deu origem à bibliografia brasileira, e é instituído o catálogo coletivo das bibliotecas da cidade, né, que preconizando a catalogação cooperativa já naquela época. O que aconteceu em 1902, que eu, bibliotecária, acho também muito importante, digno de estar aqui? Chegou na Biblioteca Nacional a primeira máquina de escrever. Porque até então, gente, tudo era manuscrito. Então, vocês imaginam o adianto que foi a chegada de das máquinas de escrever na Biblioteca Nacional, a modernização, as possibilidades que isso abria para o trabalho, né, tanto o trabalho administrativo quanto o trabalho técnico da instituição. Aqui, mais 2 imagens do prédio da biblioteca em 1855, né, aquele da Rua do Passeio. Aqui à esquerda, o gabinete de numismática. A Biblioteca Nacional tinha uma coleção fantástica de moedas, né, e medalhas, que foi transferida para o Museu Histórico Nacional em 1922. Por ocasião das comemorações da independência, achou-se por bem que esse acervo deveria estar no Museu Histórico Nacional e foi transferido para lá, né? Mas aqui para vocês verem, para vocês terem uma visão de como ficava esse material exposto no prédio da instituição. E do lado direito a oficina de encadernação. Elas foram inauguradas em 1903. Por que eu destaquei essa imagem para vocês? Porque você nota nos relatórios dos dirigentes da Biblioteca Nacional a grande preocupação que se tinha quando as obras saíam da biblioteca para serem encadernadas fora da instituição. Há relatos de perdas de volumes que saíram e não voltaram. Então, era uma questão importante de economia, né? Que esse material fosse encadernado dentro da instituição, e de segurança também. Então, aqui a gente tem algum problema? Está tudo bem? Tudo bem, sim. Foi só a entrada de membros. Isso. Não, perfeito, tá tudo ótimo. Tá, que bom. Então, o que a gente já começa a perceber aí na biblioteca? Né? O gerenciamento de riscos, que é uma coisa que se fala tanto hoje, né? A prevenção de perda de material. É interessante como você vai notando esses conceitos ganhando força e acontecendo dentro da instituição. Em 1904, a biblioteca oficializa o seu ex libris, o seu emblema, né, que são obras de Eliseu Visconti. O projeto é de 1903, mas a oficialização acontece no ano seguinte. O Eliseu Visconti, inclusive, dá nome ao espaço cultural da biblioteca, né, o espaço onde acontecem as exposições, onde está o nosso auditório, chama Espaço Cultural Eliseu Visconti. Há ainda pinturas do Eliseu Visconti no prédio da instituição.
o Manuel Cícero, ele contratou obras de arte para enfeitar o prédio, né, para valorizar o prédio recém-inaugurado do Visconti, do Bernardelli, do Brocos. Então, você tem painéis que hoje estão menos visíveis, porque acabaram sendo cobertos pelo acervo, pelas áreas que, infelizmente, impedem que eles sejam visualizados pelo público, mas eles estão lá, são belíssimos. Inclusive, há que é o meu preferido, do Visconti, atrás da mesa hoje do presidente da instituição, no quarto andar da biblioteca. Bom, o Ex Libris, como vocês sabem, é uma marca de propriedade, né, institucional. A biblioteca não tinha o seu Ex Libris até então. Essa figura feminina aqui no Ex Libris, ela representa a bibliografia. Vocês notam que há um globo com o mapa do Brasil, né, em destaque, riscadinho. Acima, o brasão, as armas da República, com aqueles 5 pontinhos ali dentro, a constelação do Cruzeiro do Sul. E aqui à direita, também do Eliseu Visconti, o emblema da Biblioteca Nacional. O emblema era usado, você vê que ele guarda muita semelhança com o Ex Libris, né, o mesmo símbolo, o globo e tal, mas ele era mais usado para timbrar, né, os papéis da instituição, os produtos e tal. A gente já quase não usa mais, já não usa mais esse emblema. Aqui embaixo, só por curiosidade, eu coloquei para vocês conhecerem a atual logomarca da biblioteca, né? A gente está usando agora, essa, porque também nessa confusão de ministério, né, a gente mudou de tanto, saímos da cultura, fomos para a cidadania, agora estamos no turismo, já estivemos diretamente subordinados à secretaria, não estivemos, agora estamos. Então, a gente tem usado essa logomarca da Fundação Biblioteca Nacional, como símbolo, a BN, né, e até para facilitar a situação. Mas é essa a logomarca que a gente está usando oficialmente agora. Essa é uma imagem do lançamento da Pedra Fundamental da Biblioteca Nacional em 15 de agosto de 1905. Né? O prédio levou 5 anos sendo construído. Durante esse período, aconteceram várias viagens, né, à Europa, aos Estados Unidos, onde eles foram investigar, conhecer o que havia de mais moderno em termos de prédios, de edifícios de biblioteca, se comprou mobiliário, enfim. Desculpa, gente. Em 1907, desculpa. 1907, está aí a Alessandra, que não me deixa mentir, é a primeira legislação do depósito legal, né? Ele foi promulgado pelo presidente da República, o Afonso Pena, e o decreto de contribuição legal obriga o envio à biblioteca de um exemplar de todas as publicações produzidas no território nacional. A legislação está hoje ainda em vigor, né, sob a forma da Lei 10.994 de 2004 e da Lei 12.192 de 2020, que obriga o depósito dos materiais, né, de música na instituição também. Voltando à questão da construção do prédio, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, isso tudo junto. O prédio sendo construído, a legislação do depósito legal, o pessoal viajando para saber quais eram os métodos mais atuais. A Biblioteca Nacional tem muito essa influência europeia, né, de biblioteconomia, e eles saem, compram, copiam documentos sobre o Brasil, e em especial, o Manuel Cícero, ele passou 8 meses fora, visitando as bibliotecas, né, e também o Souza Guiar, que é o engenheiro militar responsável pelo prédio da biblioteca, também viajou para ver. Então, a biblioteca era o que tinha, o que se conhecia, assim, internacionalmente, de mais moderno. A mudança para o prédio novo começou em junho de 1909 e foi até fevereiro de 1910.
O que o Manuel Cícero fez? Ele não quis contratar os serviços de caminhão, eu entendo até bem por que ele não quis fazer isso, mas ele não quis contratar os serviços de caminhão para essa mudança. Ele entendeu que era mais seguro e que ele teria mais controle. Ele adquiriu com a verba da biblioteca esse caminhão automóvel, era um automóvel que eles adaptaram, e esse caminhãozinho aqui, a gente pode chamar, né? Isso aqui é um trecho que eu recortei dos anais. Esse automóvel fez 1.132 viagens ali da Rua do Passeio para o prédio da biblioteca. Quem conhece o Rio sabe que é uma distância pequena, né? Você vai a pé da Rua do Passeio até a Biblioteca Nacional. Mas foram 1.132 viagens, gente, é muita coisa. Eles levaram 140 dias, transportaram mais de 7.000 caixões, né, essas caixas aqui, e eu achei interessante que ele revestiu essas caixas internamente de papelão, ele teve todo o cuidado de como acomodar esses livros, ele criou uma espécie, uns elevadores, vamos assim dizer, para que você pudesse transportar com maior facilidade os volumes dos andares acima, né, do prédio, da biblioteca. E eles levaram tudo. Algumas coisas eles levaram em gavetas, né, levaram dentro do próprio mobiliário, levaram máquinas, levaram móveis que eles não tiveram como substituir. E, enfim, eles fizeram essa viagem, quer dizer, essa mudança em 140 dias de trabalho. Se a gente for estabelecer um paralelo, né, porque a Biblioteca Nacional, nessa ocasião, já estava aí com em torno de 450.000 a 500.000 volumes, por aí, ou mais até, o acervo da seção de música ele é estimado em torno de 450.000 peças. É um acervo complicado de você transportar, porque é um acervo muito delicado, né? Você vê disco, principalmente os discos mais antigos, eles quebram com muita facilidade, eles têm que ser transportados de maneira muito delicada. Nós levamos praticamente 10 meses, mais ou menos o tempo que ele levou para fazer essa mudança também, né? Então, eu imagino o trabalho que foi isso. A gente hoje ainda tem maiores recursos e tal, mas é exatamente assim. Muita coisa saiu em caixas, muita coisa saiu no próprio mobiliário. Enfim, você nota, quando você olha para trás e observa as situações que a biblioteca já vivenciou, como a história, muitas vezes, ela se repete, né? Como você tem a oportunidade de vivenciar a mesma experiência, aprendendo com o que ocorreu lá atrás e utilizando as novas possibilidades que você tem atualmente. Está aí a biblioteca pronta, 1910. Né? Algumas pessoas, eu particularmente acho a biblioteca belíssima. Algumas pessoas notam na biblioteca um estilo meio militar do Souza Aguiar, como se ela fosse uma fortaleza. Né? O que você lê nas publicações é que tudo o que havia de mais moderno, o que havia de melhor naquele momento, foi empregado na instituição. Já outras pessoas criticam, acham que o prédio não era exatamente adequado para uma biblioteca. O fato é que esse prédio ele foi construído com a perspectiva de 1,5 milhão de peças, né? E hoje nós temos um quantitativo muito maior, né? E livro pesa, gente. Você tem que ter uma estrutura muito assim, segura, muito forte para suportar o peso dessas publicações. E não sei se vocês conhecem, mas a Biblioteca Nacional tem nessas duas alas aqui, 2 armazéns com 6 andares, são suportados por ferro, né, por armações de ferro, e são armazéns iguais, né,
de um lado e do outro. Em um está o acervo de obras gerais, no outro o acervo de periódicos. Mas a questão do peso é uma questão que preocupa sempre muito. Não é qualquer prédio que serve para sediar uma biblioteca, né? Então, a biblioteca foi inaugurada exatamente 100 anos depois da instalação, da sua primeira instalação no Convento do Carmo, dia 29 de outubro de 1910. Como eu já falei, ele foi projetado pelo engenheiro militar, o Francisco Marcelino de Souza Guiar, com a capacidade para 1,5 milhão de livros, né? Coisas interessantes da época. O prédio foi inaugurado com uma central telefônica com 30 linhas internas e 18 aparelhos. Então, para a época, era um aparato enorme, né? O mobiliário, grande parte, foi encomendado no exterior, né? Era em aço esmaltado. A seção de iconografia guarda ainda a sala-museu da biblioteca, né? É a que é mais próxima, ela está como era na inauguração. A biblioteca também, na época era moderníssima, a biblioteca tinha elevadores internos, montacargas, e uma coisa muito interessante, que eu não sabia, aprendi ouvindo uma palestra do meu colega de trabalho e querido amigo, Jaime Spinelli, quando ele estava falando sobre a questão da ambientação da Biblioteca Nacional, sobre a questão da ventilação. A biblioteca funcionava com as janelas dos salões de leituras abertas, né? Naquela ocasião, vamos voltar aqui atrás, vocês vejam o que era o espaço, o entorno da Biblioteca Nacional. Aqui atrás ainda é o Morro do Castelo, né, que foi demolido depois. E era assim, era um espaço amplo, não havia nenhum anteparo, era um espaço mais fresco, onde era possível a ventilação do prédio, né? E a gente nota na estrutura da casa essas escotilhas aqui redondinhas, estão vendo? Isso aqui você tem no prédio inteiro. E aí a gente percebeu, o Jaime percebeu, para que era isso? Quer dizer, as janelas eram abertas, o ar quente é menos denso, o ar quente sobe. Então, ele saía pelas partes superiores do edifício. Então, era uma maneira engenhosa de manter o prédio ventilado, né? O prédio fresco, né? Em melhor condição de guarda do material e também de conforto para quem trabalhava e para quem pesquisava lá. Aqui à esquerda, a gente tem a mesa que instalou o primeiro curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, né? Esse curso foi o primeiro da América Latina e o terceiro no mundo, e seguia a escola europeia e a escola francesa. Né? Tinha as seguintes matérias básicas, deixa eu aqui ler: bibliografia, que abrangia a história do livro, administração de bibliotecas e catalogação, paleografia e diplomática, iconografia e numismática. Numismática por quê? Porque na época a biblioteca tinha aquele acervo imenso de moedas, né? E a parte prática era feita na própria biblioteca. E essa foi, a criação do curso estava muito ligada à necessidade, como eu já falei, de se formar pessoal para trabalhar na própria Biblioteca Nacional. Na mesa né, da solenidade de abertura do curso, aqui no centro está o presidente da biblioteca, e aqui, da esquerda para a direita, o terceiro é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa era um habitué da Biblioteca Nacional, né? Ele comemorava os aniversários lá, fazia inúmeras palestras, não é à toa que ele foi velado na instituição, né? E aqui embaixo, para curiosidade dos queridos alunos do curso de Biblioteconomia que estão aí me ouvindo, é a sala onde o curso era ministrado na biblioteca. Ficava lá embaixo, no primeiro andar. Então, essa era a sala do curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Em 1911, como eu falei, o curso ele foi oficializado em 1911, mas só começou a funcionar realmente em 1915 por uma série de fatores, né, que não permitiram que isso acontecesse antes.
E em 1911, logo depois da inauguração da biblioteca, aconteceu uma coisa também muito importante na administração do Manuel Cícero. Ele cria um conselho consultivo para a administração da biblioteca. Então, isso é importante, porque você tinha um grupo que discutia os problemas da casa, que saía em busca de soluções, né? Uma administração compartilhada e pensada em conjunto. Chegamos em 1918. O que acontece em 1918? A gripe espanhola. Então, na história da Biblioteca Nacional, nós já estamos enfrentando, infelizmente, a segunda grande epidemia, a segunda pandemia durante esse período de vida da instituição. E em 1918, a gente tinha o agravante de estar terminando também, estava assim, encerrando, além da epidemia, estava se vivenciando o final da Primeira Guerra Mundial, né? Inclusive, a guerra foi um dos fatores que fez com que a epidemia fosse se alastrando. Bom, o ápice da epidemia no Brasil foi no último trimestre de 1918. Então, outubro, novembro, dezembro. Nesses 3 últimos meses, né, é que a coisa ficou mais pesada, realmente, e a guerra terminou em novembro de 1918. Então, vocês vejam que período difícil foi esse, né, na história do mundo, na história do nosso país. Eu fiquei surpreendida. Todas essas imagens que estão aí, eu coletei na hemeroteca digital. São imagens da Revista da Semana, da Fonfon, de alguns outros jornais, do Mário, e eu fiquei impressionada como nós estamos repetindo agora, lógico, que dentro de uma outra situação, mas exatamente o mesmo sofrimento, as mesmas dificuldades que a gente enfrentou há 100 anos atrás com a gripe espanhola. A primeira imagem aqui mostra a Avenida Central totalmente deserta. Quer dizer, as pessoas realmente precisavam se recolher para evitar o contágio e também elas tinham medo de serem, como é que a gente fala? De serem apanhadas, vamos assim dizer, para fazer o sepultamento das vítimas da gripe espanhola. Porque o que aconteceu? Começou a faltar coveiro, eles foram se contaminando e eles não davam conta de enterrar os mortos. Aqui embaixo, vocês veem uma série de caixões que chegando na Central, tá vendo? Indo para a Santa Casa. Então, isso me lembra muito aquela triste imagem, né, dos caixões sendo enterrados, aquela coisa horrível que a gente viu há alguns meses atrás nos jornais. Então, você vê os hospitais cheios, as enfermarias cheias, até por conta da guerra, gente. Eu fiquei surpreendida com as imagens assim, da população carente, né, a distribuição de gêneros alimentícios. Aqui a gente está vendo uma distribuição de comida, né, de gênero para as pessoas, mas eles distribuíram sopa, havia distribuição de frangos, eles distribuíam frango, o pessoal fazer canja para se recuperar. Exatamente a mesma coisa, você vê no jornal a propaganda de remédios milagrosos, né, que apareciam, não tome isso, que você vai ficar bom. E aqui eu destaquei as recomendações, né, que foram feitas na época. Qual é a primeira delas? Evitar aglomerações, né? Então, a gente está... infelizmente, eu tive assim, uma familiaridade tão grande com aquela época, né? E foi exatamente o que a gente está vivenciando agora. Bom, muitos estabelecimentos naquela ocasião se fecharam no Rio de Janeiro. Fábricas, teatros, escolas, restaurantes, bares, né? E muitos prédios públicos, entre eles a Câmara e o Senado. Mas a biblioteca não fechou. A Biblioteca Nacional funcionou 79 dias naquele trimestre, né? Não há registros de que a instituição tenha fechado. Você vê muito pouca menção à gripe espanhola no relatório
relatório de gestão, mas pelos jornais você acompanha algumas notícias da biblioteca. Por exemplo, teve um dia que 15 servidores, 15 funcionários faltaram ao serviço porque estavam doentes, e a biblioteca estava funcionando com dificuldade, porque estava com seu quadro de pessoal bastante diminuído por conta das pessoas que foram ficando doentes. Bom, como eu falei, a biblioteca não fechou um dia sequer, mas o atendimento ao público caiu praticamente pela metade. Se a gente comparar outubro, novembro, dezembro de 2018 com outubro, novembro, dezembro de 2017. Né? Isso é mais ou menos óbvio, acho que as pessoas tinham receio de ir à rua, de se expor, como a gente tem hoje, mas naquela época você não tinha, né, a possibilidade da internet, do contato à distância. Mesmo assim, metade desse pessoal que frequentava, né, em loco a biblioteca, compareceu à instituição. O que aconteceu assim, de importante é que alguns eventos foram cancelados, né? E alguns foram adiados para o ano seguinte. Por exemplo, estava previsto um congresso de odontologia na biblioteca naqueles últimos meses. E o congresso foi suspenso. No entanto, no terceiro andar, onde era o salão principal, que é em Obra Ara, aconteceu uma exposição do cinematógrafo, né? Que era uma coisa que eu acho que devia chamar muito a atenção das pessoas naquela ocasião. E uma coisa que a gente percebe também é a importância da Biblioteca Nacional como polo cultural da cidade naquele momento. Tudo acontecia na biblioteca. Esses são os dois exemplos que eu estou dando a vocês. Era o congresso de odontologia e a exposição do cinematógrafo. Então, a biblioteca era um point de cultura, né? Havia sempre a questão dessas conferências literárias que eram importantes, havia uma programação que era concorridíssima, né? E, enfim. Uma outra coisa interessante é que o curso de biblioteconomia, que estava já no seu terceiro ano, ele se encerrou em outubro, né? Porque não tinha alunos. Os alunos faltaram e o curso se encerrou 3 meses antes, né? Então, aí, ó, o pessoal que estava querendo entrar de férias antes, né? Então, 3 meses antes, o curso encerrou, porque não havia condição de continuar com as aulas. Uma outra restrição também foi com relação ao serviço de permuta. Mas o serviço de permuta ele teve restrições, inclusive por conta da guerra, né? Porque era impossível, naquele momento, mandar material para a Alemanha, para a Áustria, para a Hungria, para a Bélgica. Né? Então, é perfeitamente compreensível essa dificuldade. O que parou na biblioteca foram as oficinas gráficas. Né? Elas não funcionaram por alguns dias, provavelmente pela falta de pessoal mesmo, né? De funcionários que pudesse trabalhar. Mas é possível, não há registros, a gente não pode afirmar isso, é possível que a biblioteca tenha paralisado algumas atividades, mas a instituição em si não fechou a porta ao público por um único dia em 1918. Tá? A gente vai ver lá ali adiante o que está acontecendo agora. Bom, uma coisa interessante também, que poucas pessoas sabem, é que a Biblioteca Nacional sediou a Câmara dos Deputados enquanto o Palácio Tiradentes estava sendo construído nesse período. O plenário funcionou na seção de obras raras, né, vocês estão vendo aqui, e aqui em cima, onde é hoje o gabinete da presidência, ficava a galeria, as pessoas que iam assistir. O pessoal na época não gostou muito não, porque levaram, né, ocuparam uma parte considerável do prédio, e no final a gente ainda recebeu a coleção da biblioteca da Câmara. Vou andar um pouco mais rápido, porque, bom, de 32 a 45, a gente teve à frente da Biblioteca Nacional o Rodolfo Garcia. O Rodolfo Garcia, ele era formado em Direito pela Universidade do Recife, historiador, intelectual, membro do Instituto Histórico, da Academia Brasileira de Letras, também dirigiu o Museu Histórico Nacional. Em 44, a biblioteca sofre uma reforma administrativa, né? Então se revoluciona internamente a organização
do espaço da biblioteca. De 45 a 48, Rubens Borba de Moraes assume a direção da Biblioteca Nacional, agora nomeado como diretor-geral, o cargo, né? Ele é o primeiro bibliotecário a administrar a BN. Só que tem uma coisa, o Rubens Borba de Moraes, ele se formou bibliotecário, mas ele se formou bibliotecário fora do país, né? Ele fez um curso de especialização lá fora, normalmente, a biblioteconomia é um curso de especialização, de pós-graduação, que você faz após, né, a graduação, e foi assim que ele assumiu o cargo de bibliotecário. Bom, enfim, ele era bibliotecário, bibliófilo, ele, inclusive, após a morte dele, toda a coleção de obras raras que ele adquiriu na Europa, nos Estados Unidos, ele doou para o seu amigo Midlen, né, que agora também falecido, criou a Brasiliana da USP. Ele foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, foi professor, um dos pioneiros da biblioteconomia do Brasil. Em 1936, ele fundou em São Paulo o curso de biblioteconomia da prefeitura. Também dirigiu a Biblioteca Municipal de São Paulo, hoje a Mário de Andrade, e quando ele saiu da biblioteca, ele foi para onde? Ele foi para a ONU, ele foi dirigir o Serviço de Informação e a Biblioteca da ONU, chiquérrimo, entre Paris e Nova York. Então, é autor de obras assim, icônicas da biblioteconomia, né, que o bibliófilo aprendiz é uma delas, e durante a gestão dele, em 46, até em função daquela reforma administrativa que vinha lá de 44, foi criada a divisão de obras raras e publicações, quer dizer, não tinha um espaço definido para a divisão de obras raras, e aí se inicia a publicação do Boletim Bibliográfico Brasileiro. Também, em 46, outras reformas importantes aconteceram na casa. Por exemplo, o Laboratório de Microfilmagem, ele foi criado em 46 na Biblioteca Nacional. Então, é um ano em que as coisas na biblioteca elas começam realmente a mudar, a se modernizar, a biblioteca começa a ser exigida de acordo com as novas tecnologias que vão surgindo. Se bem que o microfilme, ele, né, começou em 1800 no final de 1800 e chegou aqui para a biblioteca em 46, né? Não era uma novidade, mas aplicado à documentação era uma coisa assim moderna e importante, era uma tecnologia emergente na situação. Depois, de 48 a 51, José Montelo, que também é escritor, também membro da Academia Brasileira de Letras, presidiu o Museu da República, o Serviço Nacional de Teatro e o Museu Histórico Nacional. Aí chegamos na Biblioteca Nacional na década de 50. Né? E por que eu coloquei essa foto? Desculpe. Por que eu coloquei essa foto aqui? Para vocês perceberem como em 10 anos o entorno da Biblioteca Nacional se modifica. Então, você passa a ter maior movimento na rua, você passa a ter a poluição de carros, né? E isso faz com que sejam necessárias novos investimentos na modernização e nas melhorias do prédio sede. Então, em 51, são ampliadas as obras do Laboratório de Microfilmagem e Restauração, a rede elétrica do edifício é remodelada, né? Os terraços são impermeabilizados contra infiltrações, foram impermeabilizados várias outras vezes depois disso, e o sistema contra incêndio é modernizado e são compradas novas máquinas de ar-condicionado. Então, vocês vejam, aquela estratégia de você ter uma ventilação natural, aquilo foi por água abaixo. Por quê? Porque o entorno da instituição se modificou severamente, mudou totalmente a condição de funcionamento interno da casa. Gente, eu tenho que dar uma corrida aqui. Bom, de 56 a 61, o Celso Cunha, o José Elísio Conde, que ficou só 4 meses. Durante esse período, o incremento das atividades culturais, em 60 as comemorações do sexcentenário da biblioteca,
E chegamos em 61 e 71 com Adonias Filho, que dirigiu a biblioteca por 10 anos. Né? O Adonias Filho, ele era jornalista, crítico literário, escritor. Antes de dirigir a biblioteca, ele também dirigiu o Serviço Nacional de Teatro. Vocês veem como a biblioteca sempre teve essa ligação com a academia. Ele também pertenceu à Academia Brasileira de Letras e foi presidente do Conselho Federal de Cultura. A gestão do Adonias Filho é uma gestão muito controversa, né? É um período político difícil, né, de 61 a 71. Ele era integralista, ele era de uma concepção política muito conservadora e, na verdade, o Adonias Filho ele nunca deixou de lado as suas atividades como escritor. A Biblioteca Nacional padecia de problemas severos de conservação, de pessoal. Em 66, a partir de denúncias do Edson Nery da Fonseca, foi instaurada uma CPI na Biblioteca Nacional, né, para saber o que estava acontecendo, o mau estado de conservação do prédio, as dificuldades de conservação das obras, do acervo, e até por uma pressão da classe bibliotecária, que tinha o curso de biblioteconomia, que tinha sido regulamentado em 62, né? Foi promulgado em 62 e regulamentado em 65, que dizia o quê? Que a gestão de bibliotecas era cargo privativo do bibliotecário. Nós temos, depois do Adonias, a gestão da dona Janice Montemor, bibliotecária, e a primeira mulher a assumir a direção geral da Biblioteca Nacional. A partir de 78, eu já estava na biblioteca, eu tive o privilégio de conhecer a dona Janice pessoalmente. A dona Janice realmente era uma dama da biblioteconomia no país e fez uma gestão importantíssima para a Biblioteca Nacional. A biblioteca ela entra numa nova era com a dona Janice. Então, ela implementou a reforma administrativa. Ela foi na gestão dela que houve o tombamento do prédio sede da Biblioteca Nacional pelo IFAM. Ela implementou a microfilmagem visando a preservação do acervo, com a instituição do Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros. Eu entrei na Biblioteca Nacional como estagiária do plano. E o plano fez um trabalho importantíssimo, porque o plano ele tinha o objetivo de preservar a produção hemerográfica do país. Como é que ele preservava? Ele preservava microfilmando, complementando, porque nós utilizávamos originais de várias outras instituições para que pudesse ser microfilmada a coleção em melhor estado e o mais completa possível. E, a partir daí, a Biblioteca Nacional foi implementando a implantação de laboratórios de microfilmagem no país todo. Falando plano, dava uma palestra sozinha para ele. Mas todo esse material que foi microfilmado desde 78 até agora, veio a dar origem à Hemeroteca Digital Brasileira. Grande parte dos periódicos disponibilizados na Hemeroteca Digital, eles foram digitalizados a partir do microfilme. É por isso que vocês notam, quem consulta a Hemeroteca, vocês notam, às vezes, a diferença de imagens, né? Por exemplo, todas aquelas imagens que eu mostrei para vocês lá de 1918, elas foram digitalizadas a partir do microfilme. Quando você digitaliza do documento original, hoje, você tem um resultado melhor, uma visibilidade melhor, você tem uma fidelidade maior ao documento original. Mas, sem sombra de dúvida, o trabalho que foi implementado pela dona Janice e pela doutora Esther Caldas Bertoletti, que era a coordenadora do plano, é importantíssimo, como um marco, talvez, do primeiro grande trabalho de preservação em massa desse país. Bom, também na gestão da dona Janice, o desenvolvimento do formato cálculo, né, a catalogação legível por computador, o inventário do acervo de periódicos e processamento do computador daquele acervo, porque
através do sistema Calco, que era gerenciado pela Fundação Getúlio Vargas, a Biblioteca Nacional começou a fazer o primeiro inventário do seu acervo de periódicos. Eu me lembro daquelas listagens imensas que a Fundação Getúlio Vargas rodava, trazia para a gente. Enfim, neste período, iniciou-se a concepção do tratamento de acervos em massa, em grandes proporções. Isso só foi possível por conta das tecnologias que foram surgindo, né, dessas possibilidades. Mas eu espero que vocês entendam e consigam alcançar a importância desse período, dessa virada na biblioteconomia. Era possível agora tratar grandes massas de acervo, né? Você já começava com muita dificuldade ainda, mas você já tinha o computador, você já tinha a possibilidade de informatizar esses dados, essas informações, né? Então, isso foi realmente uma mudança de paradigma no tratamento técnico desses acervos. Bom, fora os inventários, eu me lembro do Prodazem, da instalação do terminal do computador Prodazem, que abrigava as bases de dados do Senado Federal, né? Eram enormes, assim, como se fosse... Imaginem uma caixa de banco um pouco maior. Pra vocês terem uma ideia de como era naquela época, né, as coisas. E, bom, enfim, o SBN passou para a biblioteca naquele período, infelizmente a gente perdeu agora, e toda essa parte de conservação e restauração de documentos, ela foi olhada com muito vigor, com muita atenção. Realmente se começa aí um trabalho mais voltado para o conhecimento, para o inventário, para o tratamento, para a conservação, para a preservação do acervo da Biblioteca Nacional. Dona Janice foi substituída pelo Plínio Doyle, que era, né, um intelectual também. O Dr. Plínio dirigiu a biblioteca de 79 a 82, e durante a gestão dele, a Biblioteca Nacional passa, juntamente com o INL, a formar a Fundação Nacional para a Memória. Porque o que acontecia? Até então, a biblioteca era administração direta, ela estava diretamente ligada ao Ministério. Isso impedia a biblioteca não tinha flexibilidade administrativa para poder implementar grandes projetos, para ter uma verba própria, para poder administrar a sua própria verba. Realmente, quando a gente passa a fundação, você ganha uma flexibilidade maior e uma possibilidade de implementar maiores trabalhos. Depois veio a doutora Célia Zayer, com a realmente automatização do catálogo da biblioteca. Finalmente o computador chega à Biblioteca Nacional, substituindo as máquinas de escrever. Eu me lembro da reação de algumas pessoas que tinham dificuldade para se adequar ao computador, né? E aí também, em 82, houve a primeira transferência do acervo da música. Ela sai do prédio da Biblioteca Nacional e vai para o terceiro andar do Palácio Capanema, né, onde ela ficou até 2018. Saiu de lá e foi para o novo prédio do Teleporto, ali na Avenida Presidente Vargas, perto da Prefeitura, no 7º andar, onde grande parte da biblioteca está sendo abrigada. Lá está também a Biblioteca Euclides da Cunha e o Escritório de Direitos Autorais. Em 83, nós temos a criação do Planor. Na época, Plano Nacional de Restauração de Obras Raras. Hoje, Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras. Quando o Planor foi criado, ele foi criado mais ou menos assim, a semelhança do plano de microfilmagem. Mas, com o passar do tempo, se verificou que eram necessários alguns ajustes e ele saiu dessa parte da restauração para a recuperação. Então, é o cadastramento, é a orientação de como tratar acervos raros, é o catálogo do patrimônio bibliográfico nacional, que é gerenciado pelo Planor, né, que hoje já tem 226 instituições e mais de 32 mil obras cadastradas. Depois, a dona Maria Alice Barroso. Outra coisa, gente, a doutora Célia Ribeiro Zayer, também bibliotecária, né? Depois, Maria Alice Barroso, também bibliotecária e escritora. Tanto a dona Janice, quanto a doutora Célia,
quanto a Maria Alice Barroso se formaram nos cursos de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, que depois deram origem ao curso de biblioteconomia da Unirio. Durante a gestão da Maria Alice Barroso, a Fundação Biblioteca Nacional passa a se chamar Fundação Nacional para a Leitura e é adquirido um prédio anexo para a Biblioteca Nacional, inicialmente pensado para abrigar a Hemeroteca Nacional. Quer dizer, a gente pensava em esvaziar o prédio sede da biblioteca, levar todos os periódicos da biblioteca para esse prédio. Depois ela foi substituída pela Lia Temporal Malcher. Depois, em 1990, o Ronaldo Menegas, nosso colega da biblioteca, assumiu interinamente a biblioteca. Aqui, uma foto do prédio anexo da biblioteca na época da sua aquisição. Hoje esse prédio tem obra, está sendo reformada a fachada desse prédio. Durante a gestão do Renato Lessa, houve um concurso na expectativa de se revitalizar esse espaço com biblioteca pública e tal, que acabou não acontecendo. E hoje, por necessidade de espaço, lembra da tríade? Agora a gente está mal, porque a gente está sem pessoal, a gente está sem espaço, a gente está sem dinheiro. A gente está na tríade completa, né? Bom, em 1990, Fundação Biblioteca Nacional. O que era a Fundação Biblioteca Nacional nessa época? Era a Biblioteca Nacional, com a Biblioteca Euclides da Cunha, o INL, a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, mais o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, isso tudo era a BN. O primeiro presidente da BN foi o Afonso Romano Santana. Durante a gestão do Afonso, houve uma reforma bastante importante do prédio sede. Depois, o Eduardo Portela. Em 96, a biblioteca adquire o seu software de catalogação para automação do acervo, que foi o Ortodox, né? Em 98 começam os catálogos online. Depois a gente tem a gestão do Pedro Correia do Lago, uma gestão onde, infelizmente, a Biblioteca Nacional sofreu 2 grandes furtos no seu acervo iconográfico. Apenas 13 peças conseguiram ser recuperadas posteriormente, mas, em 2016, é criada a Biblioteca Nacional Digital. A Biblioteca Nacional Digital é importantíssima, né? E eu acho que eu não preciso nem falar muito a respeito dela, porque acredito que vocês todos já tenham acessado em algum momento, né? Ela tem uma quantidade de informações preciosa. Eu estou correndo mais porque eu quero falar algumas outras coisas para vocês. Depois o Muniz Sodré, o Galeno Amorim, o Renato Lessa, a Helena Severo, que de muito importante teve a conclusão das obras de restauro da fachada da biblioteca. A gente vinha há anos, né, ladeados em tapume. A instituição estava realmente muito deteriorada. Nós recuperamos, entre 2017 e 2019, 13 peças que haviam sido furtadas do nosso acervo, devolvidas pelo Itaú Cultural, e aconteceu também a mudança da seção de música e arquivo sonoro para o prédio do Teleporto. E a partir de novembro de 2019, o nosso atual presidente, o Rafael Nogueira. Não vai dar tempo para eu falar muito mais coisas, eu vou pular aqui para a questão da restauração da fachada e para a pandemia, porque isso tem a ver com o filminho de 7 minutos, gente, eu queria que vocês vissem. Bom, a restauração, as obras de restauração da fachada da Biblioteca Nacional foram realmente importantíssimas. O prédio estava perdendo reboco, a gente tinha problema nas janelas, e são 285 janelas que a instituição tem. Essa obra, ela foi orçada em 10 milhões, foi paga pelo Fundo Nacional de Cultura e acompanhada pelo IFAM. Aqui o que eu tinha falado com vocês, essas são imagens internas da instituição durante a obra da fachada. Então, foi necessário a criação do que eles chamam de capelas, está vendo? Para poder proteger a parte interna da casa, porque as janelas estavam abertas. Todo o acervo coberto. E aqui é uma imagem do prédio anexo da biblioteca, são alguns dos volumes de periódicos que foram transferidos. Dessa forma,
foram transferidos 14.500 volumes da Biblioteca Nacional. Bom, gente, só para encerrar, como é que a Biblioteca Nacional está enfrentando essa pandemia? Foi muito difícil para a gente, eu acho que como foi para todo mundo. Nós tivemos uma reunião no dia 16 de março, nós saímos do gabinete da biblioteca às tantas da noite, atônitos com o que estava acontecendo. A biblioteca fechou no dia seguinte. Durante esse período todo, nós tínhamos reuniões de diretoria colegiada semanalmente, acompanhando o andamento da pandemia e como é que as coisas iam acontecer. Então, nós saímos, eu acho que nenhum de nós imaginava que essa situação fosse demorar por tanto tempo. Qual foi a alternativa que a Biblioteca Nacional utilizou para continuar prestando os seus serviços, né? Obviamente, todos nós investimos na comunicação à distância, no trabalho remoto, e a Biblioteca Nacional, de imediato, ela intensificou a sua presença nas redes sociais. A biblioteca passou a publicar posts sobre o seu acervo, efemérides, vocês podem observar, quase que diariamente, no Facebook da biblioteca, no Instagram, e isso é diário. A equipe produz intensamente, só o pessoal da minha área produziu até outubro 545 posts, isso é muita coisa, são os textos que você tem que elaborar, acompanhar a imagem e tal. E a biblioteca também começou a trabalhar com o que se intitulou as lives da BN. Então, primeiro foram lives assim, tutoriais, né, para incentivar o uso das nossas ferramentas digitais. Então, nós tivemos uma série de 3 lives com o objetivo de apresentar as formas de acessar o acervo e os serviços que eram oferecidos pela Biblioteca Nacional de forma não presencial. Então, a primeira foi apresentando o portal da BN, depois nós tivemos a apresentação das ferramentas online, a Biblioteca Digital, e, por último, a apresentação da Hemeroteca Digital Brasileira. A partir daí, a biblioteca continuou investindo nessa questão das lives, muitas falando sobre a própria biblioteca e o seu acervo, e também o que foi batizado como os 200 anos da independência. Então, você sabe que a gente está se preparando para a comemoração dos 200 anos da independência, e esse tema, a independência, ele tem sido contemplado de maneira constante, né, nas nossas lives institucionais. Como a gente já tinha falado, agora no dia 15, às 17 horas, vai ao ar uma live sobre o livro de artista da Biblioteca Nacional. A nossa colega Andréia Barbosa, eu acho que muitos de vocês conhecem, né, Andréia? E a Milena Viana, que é da área de depósito legal, vão estar falando sobre o livro de artista na biblioteca. Está programado também, agora para o dia 10, uma live sobre os panfletos incendiários da independência, com o Zé Murilo de Carvalho, a Lúcia Bastos e o Marcelo Basile, e outras que com certeza virão aí. E uma coisa importante também, nós esperávamos estar retornando gradualmente as nossas atividades há umas 3 semanas atrás, quando a gente achava que a pandemia ia arrefecer e a gente ia ter essa perspectiva. Durante todo esse tempo, nós trabalhamos nos protocolos institucionais de segurança e de prevenção à Covid-19. Esse protocolo ele está dividido em fases, né? A fase primeira, que seriam as ações antecipadas à reabertura, onde nós tivemos que definir de que forma elas íamos funcionar. Então, funcionaríamos em um horário reduzido, atenderíamos exclusivamente a pesquisadores, com agendamento, com consulta restrita às obras que estivessem no prédio sede, deixa eu ir adiante.
E também com medidas de segurança durante o manuseio de acervo e durante a presença na instituição. Então, o uso de máscaras, álcool gel, as luvas, essas coisas já de praxe que a gente escuta falar, mas com relação ao manuseio do acervo, a desinfecção dos carrinhos, a quarentena das peças manuseadas, enfim, um trabalho que a gente buscou fazer com muito cuidado. Essa foto, gente, é uma foto que toca o meu coração. Essa é a equipe do Laboratório de Conservação. Aqui à esquerda, com essa máscara azul, está a Giovânia, que é a chefe da área de conservação da biblioteca. Durante as semanas de 9 a 23 de novembro, nós fizemos uma vistoria no acervo da Biblioteca Nacional. A instituição fechada há tanto tempo, né? A gente tinha que fazer esse trabalho. Então, foram 11 pessoas da área de preservação e 36 pessoas da minha área. Obviamente, pessoas que não estavam no grupo de risco, paramentadas, né? Com todo cuidado. Mas esse grupo vistoriou, durante essas 2 semanas, cerca de 2 milhões de peças no acervo da Biblioteca Nacional. Então, quando a Giovânia liberou o relatório dela, né, que traz dados interessantíssimos e tal, mas a gente não vai ter mais tempo de conversar, eu me emocionei de ver essa equipe, elas bateram essa foto, saindo do laboratório de restauração, vocês estão vendo aí as caixas com material, com EPI, e todos eles, né, aqui prontos, como um exército que sai em combate, né, para cumprir a sua missão, o seu trabalho. Então, essa foto me toca imensamente, me emociona, e é isso. A gente é soldado também, né? Eu acho que esse cuidado, esse carinho, esse amor, essa dedicação, esse senso de responsabilidade, obviamente, com todos os cuidados, com toda a perspectiva de proteção das nossas vidas, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ser contaminado, tanto que nós suspendemos esse trabalho, não tomamos as providências que foram possíveis, mas há coisas que a gente vai ter que fazer assim que retornar. Mas é uma foto que eu digo que deve ir para o BN Digital, junto daquele álbum das fotos históricas da instituição. Enfim, gente, é isso. Eu gostaria de que vocês vissem o vídeo, não sei se ainda há tempo, ou se vocês preferem perguntar, ou se já não há mais tempo. Obrigada, agradeço muitíssimo a atenção de vocês, e foi realmente um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Nossa, nós que agradecemos, estamos todos fascinados aqui. Todos já querendo fazer uma excursão, assim que passar a pandemia, já está todo mundo organizando ali já no chat. Eu comentei com vocês que nós recebemos, posso fechar aqui? Para aqui, né? Isso. Eu comentei com vocês que nós recebemos uma turma de formandos lá do Mato Grosso, e foi um grande prazer. Nós pudemos recebê-los até no auditório, conversamos, eles fizeram uma visita técnica pela casa, e é uma grande alegria para a gente, né? Porque eu acho que todos comungamos dessa preocupação com a informação, desse amor pelos livros. Então, vocês serão muito bem-vindos, só esperem passar a pandemia, a gente torce Maria todo José, mundo, para que isso passe. Oi. Maria José, eu só pediria novamente, se puder compartilhar aqui no chat o link do vídeo, não só para as pessoas poderem assistir posteriormente, mas daí eu já pego e eu rodo o vídeo aqui para quem estiver na sala, tá, pessoal? Não precisa... Pode colar o link do vídeo, que ele está online, no chat aqui. Eu vou ter que entrar... Eu não tenho isso aqui à mão, Marcelo. Eu não sei como fazer isso. Ah, não? Não. Não, eu achei bem, que vocês passariam um vídeo. Isso, mas eu só não tenho o link aqui.
Eu passei para vocês por e-mail. Mas peraí, eu posso... por e-mail? Para você. Não, perfeito. Então, a Aline tem uns comentários para ler. Não são perguntas, são comentários. Aline, faz os comentários e eu vou pegar no e-mail o link. Daí, entre os comentários e as perguntas, eu passo o vídeo, tá? Certo. Obrigado, viu, Maria? Tava fantástico. Bom, não podia esperar mais. Muito obrigado. Então, aqui, muitas pessoas comentando do sonho de poder conhecer a Biblioteca Nacional. Meu sonho também. A Ju Troian comentou que está fascinada e considera maravilhoso conhecer a fundo a história da Biblioteca Nacional. Renata Meirelles agradece. Obrigada por trocar seus conhecimentos sobre a Biblioteca Nacional. Ela é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. André de Carvalho Pereira comentou que teve o privilégio de conhecer a biblioteca e diz que é surreal a beleza e a grandeza da mesma. A Carolina Menberg Santa Rosa compartilhou que a BN é linda e que tem o sonho de trabalhar no setor de obras raras. Sandra Franciscato comentou a importância do registro e da guarda da história para que pudéssemos hoje conhecer. Fascinante. Muitos agradecimentos aqui. E aí temos algumas perguntas também. Sim. Adriana Statiscuna quer saber, devem ter vários bibliotecários para cuidar de tudo isso. Como funciona para pesquisar um livro? Existe uma base de pesquisa e um acompanhante para encontrar a obra? Olha, a Biblioteca Nacional é uma biblioteca que não é de acesso direto. Inclusive, nós temos restrições com relação à entrada nas áreas de acervo. Somente o pessoal que trabalha nas áreas de acervo tem acesso às áreas de guarda. A Biblioteca Nacional tem um portal, www.bn.gov.br, aonde vocês acessam os catálogos da instituição, né, que utilizam atualmente o software Sofia. Nós temos, nós temos em torno de 1.600.000 registros em base, né, e o usuário, ele pesquisa a informação, a obra que ele quer consultar. Essa obra só é permitida a consulta caso ela esteja em bom estado de conservação, quer dizer, caso seja possível manuseá-la, e caso ela não esteja digitalizada. A biblioteca ela encara com muita seriedade a política de preservação, porque vocês imaginam, a restauração é quando você faz uma intervenção direta, aquosa, sobre um documento original. É cara, é demorada, requer um conhecimento específico, e é impossível, num acervo de 9 milhões de peças, você sair restaurando tudo. Então, a gente investe no quê? Na preservação. O que é preservação? Está digitalizado, você não vai ter mais acesso ao documento original, a não ser que seja uma situação assim, excepcionalíssima. Por quê? Porque você preserva naturalmente o acervo a partir do momento que você tira de circulação. Então, assim, só para simplificar, você consulta no catálogo online ou ainda nos catálogos convencionais, porque nem tudo ainda está online, o que você quer consultar, né? Você preenche um formulário, você tem sempre alguém que te oriente e que pegue o volume para você e você consulta nas salas específicas de consulta. Só tem acesso, atualmente, às salas de consulta as pessoas que vão lá pesquisar. Isso aquele monte de slides que eu pulei, eu explicava isso, mas é mais ou menos assim, é dessa forma que vocês consultam na biblioteca. A biblioteca tem uma base de dados disponível no seu portal, com 1.600.000 documentos disponíveis, fora BN Digital, fora a biblioteca digital, e por aí vai. Temos uma pergunta que é semelhante a uma explicação. Quanto à visitação, é possível visitar qualquer setor? É a Leilane Soares que pediu. Não, a Biblioteca Nacional ela recebe um contingente muito grande de visitantes, sejam visitantes espontâneos. O que a gente chama de visitação espontânea? É aquela pessoa que vai sozinha à biblioteca e ela quer conhecer. A biblioteca tem visitas guiadas, que tem horários pré-determinados, né? E, atualmente,
As salas de acervo, elas têm uma porta de vidro que impedem que o visitante entre nas salas de pesquisa. Por quê? Porque primeiro entrava. Então, era uma confusão, porque você imagina um grupo de visitantes dentro de uma área de pesquisa. E as pessoas ficam, assim, realmente muito excitadas e falam alto. E por mais... O próprio guia, quando vai falando, atrapalha quem está pesquisando. Então, uma forma que a gente conseguiu de conciliar essas coisas foi justamente essa. Manter as portas de madeira aberta, como as portas de vidro, que servem como anteparos, as pessoas olham pelo vidro. Como eu falei para vocês, agora só tem acesso quem vai pesquisar. E as áreas de guarda, embora, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês veem um monte de gente, estive nos lugares proibidos da biblioteca, isso não acontece mais, tá? Porque foi uma das providências dolorosas, isso foi difícil, mas a gente teve que dar uma trava nisso, porque é uma questão de segurança. A área de guarda, gente, não é área de visitação. A área de guarda é uma área de segurança, de preservação, de cuidado de acervo. Tá? Então, é muito comum, as pessoas reclamam muito. Estive na Biblioteca Nacional, não vi os livros. Lamento, mas você vai chegar em todas as bibliotecas nacionais do mundo, e salvo aquelas que têm alguma política especial para exposição de parte desse acervo, vocês não vão ter acesso às áreas de armazém. Tá? Isso. Mais um questionamento aqui, é da Carolina Menberg Santa Rosa. A BN ainda faz o inventário do acervo? Mas o que eu não ouvi? A Biblioteca Nacional ainda faz inventário do acervo? Faz. Nós temos investido maciçamente nos inventários agora. Por quê? Porque o inventário garante a você, primeiro, a certeza de que o acervo que está registrado está lá no lugar. Segundo, é a partir do inventário que você pode mapear perdas. Livros que foram colocados em lugar errado, livros que precisam de restauração, livros que estão em situação mais delicada. E também, infelizmente, é a partir dos inventários que você detecta perdas, furtos. É a partir daí que você detecta. Né? Por exemplo, quando nós fomos furtados em 2005, durante uma greve que durou 3 meses na biblioteca, e foram furtadas mais de 1.000 obras na área de iconografia, a sessão ficou fechada por 6 meses para que se pudesse inventariar. Né? Um inventário é o cotejamento que você tem, com o seu topográfico, com o seu registro e a obra que está lá no lugar. Então, você está lá, o livro tal, está aqui, está ótimo. É isso. A gente está investindo em inventário na área de obras raras, que é um inventário que a gente precisa urgentemente fechar. Para isso, nós temos 3 estagiários que acompanham os bibliotecários, também na área de periódicos, enfim, em todas as áreas. Agora, não vou trazer aqui uma informação incorreta ou mentirosa para vocês. Como eu falei para vocês, a gente está no momento crucial da tríade. A gente não tem gente, a gente não tem espaço e a gente não tem dinheiro. Então, é uma situação em que você canaliza todos os esforços para fazer o que é possível fazer. Nem sempre o que é possível fazer é aquilo que você realmente precisaria ou gostaria de fazer. Então, os inventários andam de forma mais lenta do que eu gostaria que eles pudessem andar. Mais alguma? Aline, mais alguma pergunta? Tenho um certo receio de que a Aline deixou de nos ouvir. Sim. Eu não sei dizer se travou, mas sempre temos um plano B. A Aline caiu, mas sempre temos um plano B na manga. Zé, tá por aí? Se não tiver, seremos nós, viu, Maria José? Eu sou o plano C, até o Zé entrar. Boa noite. Oi, Zé, Uma boa noite, pessoal.
Tudo bem? Como é que tá? E aí? Mas o Zé tá aí, muito melhor ele do que eu. Ele vai ficar contigo aí, Maria. O Zé já estava acompanhando as perguntas, então, pessoal, ele vai poder estar com vocês. Dando continuidade, então, aqui, às perguntas. Qual o documento mais antigo, hoje pertencente ao acervo da BN? É o Evangeliário. É um documento manuscrito do século XI. É o documento mais antigo da Biblioteca Nacional. Sim. Interessante. Também sumiu. Inclusive, o Evangeliário nós temos mais uma que aqui. Eu ia passar para vocês. Sim, é um documento católico, isso? O Evangeliário, ele reúne vários evangelhos em grego, né, em pergaminho, em velino, e ele está num estado de conservação assim, impressionante, está muito bom, e é uma pena, mas eu acho que o link do vídeo que eu queria passar para vocês vai ser disponibilizado, né? E vocês vão ter todas a oportunidade de folhear esse evangeliário através do vídeo, tá? Temos mais uma aqui da Adriana. Toda vez que alguém lança um livro, é obrigatório o envio de um exemplar para a BN? Sim, cadê a Alessandra? A Alessandra está aí? Alessandra? Eu acho que ela não está ouvindo. Estou aqui. Você Tô quer aqui, responder essa pergunta? A Alessandra é a chefe do depósito legal. Oi, Maricé. Você quer responder a essa pergunta sobre o depósito legal? Eu já respondi no chat, mas posso responder rapidamente. Sim, tudo que é publicado no país tem que ter um exemplar enviado para a Biblioteca Nacional em cumprimento ao respectivo depósito legal. São duas leis federais que determinam essa obrigação. A 10.994 de 2004, que é para publicações em geral, e a 12.192 de 2010, que é para obras musicais. Então, basicamente, é um exemplar daquilo que é publicado. Periódicos, livros, diversos tipos de materiais, CDs, DVDs de música, isso para justamente compor o acervo da biblioteca e para a guarda da memória dessa produção intelectual, que é uma das funções da Biblioteca Nacional. Obrigada. Estou sendo breve. Muito obrigado, Alessandra. Agradeço as suas interações no chat também, muito importantes. Muito obrigado. Nós temos mais uma aqui. Qual o número de profissionais que trabalham atualmente na Biblioteca Nacional? E destes, quantos bibliotecários? Olha, eu não sei responder quantos bibliotecários exatamente, mas porque essa informação muda muito, muita aposentadoria, muita gente, mas atualmente o corpo de pessoas que trabalham na Biblioteca Nacional é de 487 pessoas. É muito pouco, porque pelo menos metade, praticamente, desse pessoal não é servidor público, é terceirizado, é contratado. Então, não são profissionais de carreira dentro da instituição. Hoje, nós, bibliotecários, somos em número muito reduzido da Biblioteca Nacional. Né? Nós tivemos, durante alguns anos, vários concursos que ensejaram a entrada de colegas de outras áreas, o que é importantíssimo para a instituição, como eu já falei para vocês. A gente precisa dessa miscigenação. Determinados materiais que precisam ser tratados tecnicamente, eles demandam, dentro da Biblioteca Nacional, um conhecimento muito específico, um conhecimento que vai além das normas de catalogação, na minha época era catalogação, agora não é mais, né? De processamento técnico de acervo. Mas, por exemplo, eu sou responsável pela área de acervo e atendimento a público. Em 2019, 20% dos servidores da minha área, desses 20%, a maioria bibliotecários se aposentaram. Então, bibliotecários em formação, se preparem,
porque a Biblioteca Nacional precisa muito de bibliotecários e, se Deus quiser, e se o bom senso imperar, novos concursos serão feitos para preencher essas vagas. Vários aqui no chat já estão animados. Maria José, mais uma questão. O professor Marcelo Volto pergunta: o que é a Biblioteca Nacional para a sua vida e o quanto transborda da vida profissional e participa da sua vida pessoal? Bom, nossa, essa pergunta é terrível, porque eu vou acabar chorando. Olha só, gente, eu comecei a trabalhar na Biblioteca Nacional no dia 8 de maio de 78. Eu entrei na Biblioteca Nacional aos 19 anos, eu ainda cursava biblioteconomia e fui trabalhar, como eu falei com vocês, num grupo que iniciava as atividades do Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros. Entrar na Biblioteca Nacional pela primeira vez, estudante de biblioteconomia, e tendo a oportunidade de estar lá, de aprender, foi uma coisa assim, muito impactante para mim, né? Eu, desde pequena, alguma coisa me ligava à biblioteca, porque eu, pequena, passava de ônibus na parte da Rua Mestre, né, nos fundos da biblioteca, eu nem sabia que aquilo era a biblioteca, e eu achava o prédio tão bonito, tipo assim, um dia eu ainda vou trabalhar aqui. E olha aí, eu estou a minha vida inteira, né, dedicada à biblioteconomia. Eu passei um período fora da biblioteca, onde eu fui organizar o Centro de Memória Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, mas a biblioteca é um espaço, eu acho que é mágico para quem consegue se entregar, não só como profissional, mas assim, como cidadã, né, como aprendiz eterna da profissão que você escolheu. Eu tenho uma paixão enorme, um orgulho enorme de pertencer aos quadros da biblioteca. É uma instituição que, 42 anos depois, ainda me surpreende. Enfim, eu até conversei com vocês uma vez anteriormente, né? E eu disse a vocês que, se eu tivesse que começar a minha vida hoje de novo, eu seria bibliotecária outra vez. E se eu tivesse que escolher um lugar para trabalhar, e se eu pudesse, eu voltaria à Biblioteca Nacional, porque é um espaço onde você tem a oportunidade de encontrar o seu nicho de interesse. Então, se você é um bibliotecário que quer trabalhar com restauração de documentos, você tem essa oportunidade. Se você quer trabalhar com digitalização, processamento de dados, se você tem uma variedade imensa de possibilidades dentro da Biblioteca Nacional. Sem contar que é, para mim, cidadã brasileira, uma honra estar na maior instituição, a mais antiga, a mais importante, a que responde pela nossa memória. Quem somos nós sem memória, né? Então, a Biblioteca Nacional, na minha vida, foi um grande encontro, uma grande oportunidade. Para mim, pessoalmente, trabalhar na Biblioteca Nacional foi um grande presente que a vida me deu. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Foi realmente muito bom. Eu estou em vias, eu não vou continuar mais muito tempo trabalhando, lá se vão 42 anos, né? Eu acho que está na hora. Mas eu digo a vocês que eu tive uma vida profissional muito dura, sempre trabalhei muito, como a gente chama no serviço público, pé de boi. Pé de boi é aquele que carrega o piano, né? Mas eu me orgulho muito disso. É isso. Fica bem evidente, acredito, para todo mundo, através da sua fala hoje, do seu compartilhamento do conhecimento, da informação, o quanto é importante a Biblioteca Nacional na sua vida, e o quanto é importante tudo isso, né? Todo esse momento que nós estamos vivendo. Maria José, eu quero agradecer em nome da comissão agradeço a vocês, acadêmica, agradecer em nome da UNO Chapecó pelo carinho e pela atenção que vocês tiveram conosco, nós, alunos da comissão organizadora.
Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela fala. Foi muito edificante para todos nós, a gente ainda tem comentários aqui gerando isso. Muito obrigado pela fala, pela palestra, pela participação. Eu que agradeço a vocês, foi realmente um prazer enorme. Grande beijo, espero todos vocês na Biblioteca Nacional. Vamos lá, vamos nos conhecer pessoalmente, vamos conhecer o espaço e continuem com eventos desse tipo, porque é muito bom, tanto para nós que participamos, é muito bom a gente ter essa oportunidade, esse contato com vocês. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Gratidão.